E no ano passado, como o Fábio falou, tive a oportunidade de estar aqui para ministrar uma lição do curso Perspectivas. E ele me convidou então para vir nessa conferência missionária, a terceira conferência missionária, né, de vocês, para trazer alguns princípios sobre a questão da antropologia cultural. E o tema que ele deu foi sobre o etnocentrismo em missões. O que seria etnocentrismo? Nós vamos analisar um pouquinho isso. O que significa isso? Qual que é a origem do etnocentrismo? Quais são as consequências do etnocentrismo na obra missionária? E qual que é a solução para a gente não cair nesse etnocentrismo que traz tantos males para a obra missionária? Mas antes eu quero falar um pouquinho, da minha família. Eu sou Paulo Botrel, um dos pastores da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, casado com a Flávia há 31 anos. Nós nos conhecemos no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. Eles falam que lá é uma fábrica de sapatos, sai aos pares, sai muito par ali do seminário. E depois nós nos preparamos muitos anos para trabalhar com o povo indígena. E aí fomos fazer então o seminário, depois fizemos o curso de sobrevivência na selva, com a tribo Craô, no Tocantins, e também os cursos de linguística dessa missão Além, que é a Associação Linguística Evangélica Missionária, ali em Brasília. E depois fomos enviados pela nossa igreja para Rondônia. E fomos numa grande expectativa. Ao todo nós tínhamos nos preparado durante 8 anos para trabalhar com um pequeno povo indígena, chamado povo Caritiana, a 90 quilômetros de Porto Velho. E o nosso plano era aprender muito bem a língua, aprender a cultura e traduzir a Bíblia para aquele povo, para que eles pudessem ter acesso à palavra de Deus, assim como nós temos. Nosso plano então era viver lá 40 anos, construir a nossa casinha na aldeia, ter os nossos filhos ali, mas infelizmente, ao chegarmos ali em Porto Velho, depois desses 8 anos de preparo, a minha esposa começou a ficar muito doente. Logo que nós chegamos em Porto Velho, depois de uma viagem de 44 horas de ônibus, alguém já viajou esse tanto de ônibus aqui? É uma viagem doida, 44 horas, 2 dias e 2 noites dentro de um ônibus. E a gente estava assim numa alegria muito grande. Finalmente nós íamos realizar aquele sonho da nossa vida. Eu tinha largado a engenharia civil para me preparar para ser um missionário entre os índios. E a minha esposa tinha saído lá de São João da Boa Vista, interior de São Paulo, para estudar, se preparar para ser uma missionária. Nós tínhamos muitos sonhos, muitos planos. E quando chegamos ali em Porto Velho, a Flávia começou a ficar muito doente. Ela começou a ter muita diarreia, muito vômito, e depois de 4 meses ela tinha emagrecido 14 quilos. E estava assim numa depressão profunda. E sempre ela falava que queria ir para São Paulo, para fazer os exames, descobrir o que ela tinha. E eu sempre falava com ela: Flávia, vamos ficar firme aqui no nosso chamado. Imagina se cada ameba que a gente pegar, a gente vai ter que ir lá para São Paulo. Vamos resolver por aqui mesmo. E fui forçando a barra e ela foi só piorando, só piorando. Nesse meio tempo a gente tinha conseguido ir lá na aldeia, passar uma semana com o povo caritiano. Foi um contato muito especial. Eles nos receberam com muito carinho, Nós fomos pescar no rio com eles, nós fomos lá no aniversário e comemos o prato favorito do povo caritiano. Alguém imagina qual que é? O prato favorito da tribo indígena caritiana. Vocês podem imaginar o que é? Era um macaquinho assado. E quando me ofereceram aquele macaquinho, eu não pensei 2 vezes. Com todo o meu preparo, missiológico, antropológico, linguístico, eu tracei o macaquinho
né, para não ter perigo. E aí eu confesso, gente, que eu não gostei da carne do macaco. Quando eu voltei para a minha maloquinha, eu escovei os dentes umas 3 vezes e não saiu o gostinho do macaco. Foi difícil. E aí passei aquela noite inteira sentindo aquele gostinho, né? Mas foi um povo muito carinhoso com a gente, e a Flávia já ficando muito doente, eles tiveram muito carinho com ela. E um dos índios que tinha nos hospedado na maloca dele, ele olhou para a Flávia e falou assim: ô Flávia, você não está acostumada com mato, né? E aí a Flávia: não, mas eu vou acostumar, eu vou aprender. Ele olhou assim, com uma dó da Flávia, como se ela realmente não fosse dar conta. Mas nós tínhamos ido para viver o resto da nossa vida lá, queríamos uma autorização da FUNAI para morar entre eles, construir a nossa casinha ali. Mas naquela semana na aldeia, nós tivemos uma experiência muito singela, mas muito bonita. Nós fomos lá fora, ao ar livre, e começamos a orar pelo povo caritiano. Nós estávamos de um lado do rio, e nós então começamos a abençoar o povo caritiano, pedindo a Deus a sua salvação, pedindo a Deus que rompesse com as trevas naquele lugar. E eu lembro que eu senti que a nossa simples presença na aldeia estava trazendo uma mudança no mundo espiritual. Foi uma cena linda, e quando a gente estava assim, acabando de orar, nós oramos de olhos abertos, era uma noite de lua cheia, muito bonita, e aí eu lembro que a gente estava acabando de orar, veio um menininho da tribo caritiana na nossa direção, para nos dar boa noite. Só isso, foi uma cena inesquecível. E aí a coisa foi piorando, a Flávia foi ficando cada vez pior, sempre falando de voltar para São Paulo, e aí eu já não sabia mais o que fazer. Ela não estava conseguindo nem levantar mais a cama, estava ficando, né, prostrada, não conseguia nem mais cozinhar, e além dela ter perdido 14 quilos, eu também estava começando a perder uns quilos, porque eu também não sei cozinhar, dependia dela. E ela fazia um fubá lá sem sal, um negócio mais insípido. O macaco era bem melhor, viu? E eu estava ficando péssimo. E aí, gente, eu tive uma ideia brilhante, uma coisa que você só faz em último caso, só numa emergência extrema. Eu liguei e pedi para a minha sogra vir morar com a gente. Isso é uma coisa drástica, né? E aí ela veio, saiu lá de São João da Boa Vista e foi nos socorrer. Eu estou brincando, porque a minha sogra é fantástica, muito querida, da igreja presbiteriana, né, uma senhora tão doce, tão preciosa, dona Jovita. E aí ela arrumou, né, as economiazinhas dela, pegou um avião e foi parar lá em Porto Velho, e aí nós fomos buscá-la no aeroporto, e eu senti que a Flávia ficou feliz. Eu pensei assim, acho que vai dar certo esse remedinho. E aí fomos passear pela cidade, visitamos ali, né, o Rio Madeira, fomos em vários cantinhos gostosos da cidade, e depois fomos para o lugar onde a gente estava hospedado. E aí a Flávia, às 10 da noite, começou a ter todos os sintomas de novo. Começou a disparar o coração, né, começou a vomitar, ter diarreia, e ela chegou para mim no nosso quarto, e falou assim: Paulo, se eu for embora para São Paulo com a minha mãe, será que nós vamos estar errando contra Deus? E eu falei: Flávia, nessa altura do campeonato, eu prefiro errar, deixando você ir, para ver o que está acontecendo, a errar, forçando você a ficar mais. E ela olhou para mim, então, e falou assim: Paulo, então eu vou embora agora. Falei assim: como assim agora? São 10 horas da noite, como é que você vai? Você vai sair voando? Falei: não, Paulo, eu sei que tem um avião que sai daqui de Porto Velho a 1h da manhã. Falei: como é que você sabe disso, Flávia? Falei assim: eu sei porque eu ouço esse avião todas as noites, desde que eu cheguei aqui, e fico doidinha para entrar nele e ir embora daqui. Então o negócio estava feio demais, né? Falei: então tá bom, Flávia, vamos embora. E aí aquela tristeza, né? Peguei as malinhas dela, conseguimos um amigo da igreja para nos levar no aeroporto, e quando a gente chegou no aeroporto, o pessoal do aeroporto não queria deixá-la embarcar, de tão mal que ela estava. E aí eu falei: gente, mas é exatamente por isso que ela precisa ir. Nós já tentamos de tudo, e a gente não descobre, nenhum médico descobre o que ela tem.
deram um monte de antibiótico, agora ela já está cheia assim de sapinhos ao redor da boca, dos olhos, perdeu o brilho dos olhos, ela virou um caquinho mesmo. Falei, não é possível isso, então ela precisa ir. E aí eles deixaram, graças a Deus. E eu lembro aquela última despedida, quando a pessoa passa pelo último vidro, né? E dá aquela última virada assim, e aí meu coração partiu, né? Vendo ela indo embora, e eu ficando ali sozinho, sem entender nada. E eu perguntei para Deus, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? O povo caritiano, um povo de 150 pessoas apenas, um povo pequeno, falando uma língua diferente de todas as outras línguas indígenas do Brasil, morando naquela aldeiazinha, 90 quilômetros de Porto Velho, precisando do Evangelho. E nós, com todo o preparo, com todo o apoio da nossa igreja, fomos enviados de uma forma tão bonita, tudo certinho, amizade com aquele povo indígena, crescendo, e aí, de repente, acontece isso, e a Flávia precisa ir embora. E eu fiquei arrasado. Naquele dia eu fiz um jejum o dia inteiro, e chorei muito, né, e coloquei aquilo diante de Deus. E naquele mês eu fui pregar em umas 20 igrejas diferentes, igrejas batistas, né, eu sou pastor batista, para divulgar o trabalho da Junta de Missões Nacionais. Eu era um missionário da Central, mas com a Junta de Missões Nacionais. E em cada igreja, então, eu pedia oração, não é, crendo que era Satanás que estava nos tentando tirar do campo missionário. E aí o tempo foi passando, e aí eu liguei para minha esposa, e doido para saber o que tinha acontecido, e ela falou assim, Paulo, eu fiz todos os exames, e descobri que eu não tenho nada. Meu problema é todo emocional. Os médicos chamam isso de depressão ambiental. É quando alguém muda para uma outra região, uma outra cidade, e não se encaixa naquela cidade, e começa a ficar muito doente, e pode até morrer. Isso não acontece só com missionário, não. Depois a gente descobriu gente que mudou do Rio de Janeiro para Brasília, e estava acontecendo a mesma coisa. Era só voltar para o Rio, ficava ótimo, mas lá em Brasília ia morrer, e pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar. E aí a Flávia falou a frase que foi terrível, ela falou assim, Paulo, meu problema é depressão ambiental, e eu não vou poder voltar a ir para Porto Velho. Imagina, gente, nós ali, depois de 8 anos de preparo, finalmente íamos começar um trabalho, para levar o Evangelho a um povo não alcançado, de uma outra cultura, de outra língua, e de repente ela fala que não poderia voltar para lá. Vocês imaginam o que eu respondi para ela? Peguei o telefone e falei, Flávia, então não sei o que nós vamos fazer, porque daqui eu não saio. Missionário durão, estava convicto mesmo, né? E aí, crendo mesmo que Deus ia curá-la, que daqui a pouco ela ia aparecer de novo lá. E aí passaram-se 2 semanas, eu na maior fé, liguei para ela e perguntei, e aí Flávia, você deu uma engordada? Ela tinha emagrecido 14 quilos, falou, Paulo, engordei sim, engordei 200 gramas. Falei, não, o negócio está mais feio que eu pensava, né? E aí eu liguei para o nosso pastor, pastor Paulo Mazzoni, já era ele naquela época. E aí vocês imaginam o que ele falou comigo? Ele falou assim, Paulo, você vem embora agora, que o seu lugar é do lado da sua esposa, você não tem nada que ficar aí sozinho, toma distraído. E aí eu catei minhas malinhas humildemente, fui para a rodoviária, peguei aquele ônibus, 44 horas de viagem, para chegar lá em São João da Boa Vista. Encontrei a minha esposa totalmente prostrada, ali numa cama, não conseguia levantar nem para tomar banho, gente. E eu assim, com muita sensibilidade, né, cheguei para ela e falei assim, Flávia, você não está vendo que é Satanás que está te tirando do campo? Você tem que ter fé, nós temos que voltar para lá. E ela olhou para mim e falou assim, Paulo, eu não tenho a menor condição de voltar para lá. Eu falei, Flávia, a gente tem que voltar, mesmo que seja para a gente morrer lá, nós temos que voltar. Ela falou assim, Paulo, se Deus quiser me matar, que Ele me mate aqui, mas para lá eu não volto nunca mais. O negócio estava difícil, né, gente?
E aí chegou a hora da gente voltar para Belo Horizonte, ela morrendo de vergonha da igreja. Aí ela perguntou para a mãe dela assim, ela falou: mamãe, eu não sei se eu tenho que ter mais coragem para voltar para a tribo ou voltar para a igreja. E sabe o que a mãe dela falou com ela? Falou assim: ô Flavinha, você precisa ter coragem mesmo, é para voltar para a tribo, porque para voltar para a igreja, você tem que ter muita cara de pau. Foi duro, né, gente? E aí, lá fomos nós para Belo Horizonte. Chegamos lá, ficamos na casa dos meus pais durante 7 meses, porque eu não queria trazer a mudança de Porto Velho. Falei: não, nós vamos voltar para lá, nós vamos continuar o nosso chamado, vai dar tudo certo. E eu me recusava a trazer a mudança. E aí, finalmente, marcaram um encontro da liderança da igreja com a gente. 15 líderes. E a Flávia apavorada. Se a mãe dela estava falando tudo aquilo, o marido dela falando tudo aquilo, imagina o que a liderança da igreja não ia dizer, né? E aí, quando chegamos diante dos líderes, ela morrendo de vergonha, de medo, aí aconteceu uma coisa totalmente inusitada, inesperada. Em vez deles colocarem a Flávia na parede, adivinha quem que eles colocaram? Estava merecendo, né? Eu mesmo. Eles olharam para mim e falaram assim: Paulo, você quer que a Flávia sare, que ela fique boa, que ela faça o tratamento, a terapia, tome os remédios, para ficar boa só para voltar para a tribo? Ou porque você realmente está preocupado com ela? E aí falei: gente, para ser bem honesto mesmo, eu estou doidinho para ela sarar logo para a gente voltar para a tribo. Aí eles olharam para mim e falaram assim: pois é, Paulo, nós não pensamos assim, nós amamos muito vocês, e se um dia vocês puderem voltar, glória a Deus, vai ser uma alegria, mas se não puderem voltar, não tem nenhum problema, nós amamos vocês, nós temos muito trabalho aqui para vocês. E foi a igreja, a liderança, não é, que nos mostrou que nós não tínhamos abandonado o campo porque Satanás tinha nos vencido, nem por falta de fé da minha esposa. Nós tínhamos ido com toda a fé, com toda a alegria, com toda a expectativa, com todo o preparo, com todo o apoio, mas nós descobrimos lá uma limitação humana, né? Uma depressão, uma coisa muito grave, e ela realmente não teria condições. Será que Deus não poderia fazer um milagre e ela ser curada? Claro que poderia. Quanto nós oramos por isso, quantas pessoas oraram por isso, mas não aprove a Deus curá-la completamente, ainda não, até hoje. Isso faz quase 30 anos que aconteceu. Até hoje a minha esposa luta com depressão profunda. Ela agora mesmo está acabando de sair de uma série de 7 sessões de choque elétrico na cabeça. Vocês conhecem esse tratamento? Chama ECT, eletroconvulsoterapia. É um tratamento muito bom, muito eficaz, né, que a gente fica meio assustado, mas ele é muito bom. E há 9 anos atrás ela teve isso, fez a eletroconvulsoterapia e voltou à vida. E agora, aos pouquinhos, depois de 4 meses, sem conseguir nem ir no culto, domingo passado foi a primeira vez que ela conseguiu ir no culto, depois de 4 meses, por causa desse tratamento, né? E a graça de Deus está voltando aos pouquinhos à vida. Então ela é uma batalhadora, e sabe qual que é o ministério dela? Ela trabalha com cuidado integral do missionário. Ela cuida de dezenas, talvez centenas de missionários, e por causa da experiência dela, de dor, né, de depressão, de tristeza, ela tem podido ajudar tanta gente. Ela tem esse trabalho lindo, e ela montou uma rede, né, que tem psiquiatra, psicólogo, médico, dentista, tudo para ajudar os missionários que passam ali por Belo Horizonte. Então ela é uma batalhadora, algo muito, muito precioso. E aí nós trabalhamos então em Belo Horizonte, naquele primeiro ano depois da volta, com meninos e meninas de rua. Começamos com sopão ali nas noites de BH, depois começamos a trazer os meninos e meninas de rua para passar o dia inteiro com a gente na igreja. Ali eles lanchavam, tomavam banho, almoçavam, a gente brincava, falava do Evangelho,
levávamos, né, no zoológico para eles passearem, fazer piquenique. Foi um ano lindo, e o projeto depois continuou, virou um ministério lindo, chamado Projeto Criança Feliz, que hoje está lá em Recife também, e hoje também se encontra em Angola. Então, um trabalho muito especial. Mas quando a gente estava já no final daquele primeiro ano, depois da volta de Porto Velho, nós fomos convidados para ir para Brasília, para a gente ajudar naquele curso de linguística da Missão Além. E ali então nós passamos 12 anos, né, treinando mais de 400 missionários na área de tradução da Bíblia. Missionários que hoje estão em várias tribos indígenas do Brasil e vários povos não alcançados do mundo inteiro. Então a gente sente que Deus foi gracioso com a gente e Ele pôde multiplicar a gente, né, em outras pessoas que estão fazendo hoje o que nós tínhamos sonhado em fazer. E há 14 anos atrás, nós sentimos que era hora de voltar para a nossa igreja, para ajudar a nossa igreja Batista Central a ampliar a visão missionária. Então estamos ali, né, trabalhando para levantar uma grande onda de missionários a partir da Central. A igreja é uma igreja que tem crescido muito, ela tem aquela visão celular. Em 4 anos, né, a gente estava em Brasília ainda, ela tinha passado de 400 membros para 2.800 membros, em 4 anos. E na época dos 400 membros, ela tinha 12 missionários. E quando ela passou de 400 para 2.800, adivinha para quantos missionários ela foi? 12. Imagina, vê se pode um negócio desse. A igreja que tinha 400 membros, tinha 12 missionários. Agora tinha 2.800 membros, continuava tendo só 12 missionários. Vocês não acham que está errado? Claro que está errado. E aí nós sentimos que era hora de voltar e a gente, né, reanimar ali o conselho missionário, começar a fazer conferências missionárias, viagens missionárias, como vocês têm feito, né, para a Bolívia também, e ali começamos a passar essa visão. E hoje a igreja já apoia mais de 50 missionários, e tem o alvo de enviar centenas de seus próprios membros, filhos da igreja, para os mais diversos campos missionários no Brasil e fora do Brasil. Então esse é o nosso atual ministério. Sou pastor de missões da igreja e tenho ensinado, né, os vocacionados a questão de missões, despertando a igreja, capacitando, enviando ao campo missionário. Mas o que aconteceu com o povo caritiano? Essa é a parte mais especial da história. Quando a gente ainda estava em BH, a Flávia muito doente ainda, na casa dos meus pais, fazia poucos meses que a gente tinha voltado de Rondônia, nós recebemos a visita de um casal de missionários da Jocum, o Reinaldo e a Bráulia. Eles tinham ficado muito amigos nossos lá em Porto Velho, e nós então recebemos a visita deles, vieram para ver como a Flávia estava. E depois então de conversar um pouquinho, orar com a gente, eles fizeram uma pergunta. Eles falaram assim: vocês ficaram sabendo do que aconteceu com a tribo caritiana logo depois que vocês vieram embora? Aí eu falei: não estou sabendo de nada. O que aconteceu? E aí eles falaram: pois é, tinha um índio lá da tribo chamado Luiz Francisco, que estava com a esposa dele à beira da morte, e ele estava desesperado, e levou a esposa no hospital, era meia-noite, não tinha ninguém, e ele ficou com a esposa ali, sentado, a esposa deitada numa maca, né, sem esperança nenhuma. E naquele momento, ele teve uma visão de Jesus, e nessa visão, ele teve um encontro real com Deus, e ele se converteu, e ele voltou depois para a tribo, e contou da visão que ele tinha tido de Jesus, e gente, praticamente toda a aldeia se converteu. Coisa linda, começaram a fazer cultos de 5 horas de duração na aldeia, na língua caritiana, começaram a compor músicas no estilo musical caritiana, na língua caritiana, e a vida daquela aldeia foi sendo transformada. Houve oposição, o pajé da tribo queria matá-lo,
né, ameaçou, alguém tentou colocar fogo na casa onde ele morava, mas ele ficou firme, e até hoje é o pastor daquela aldeia. E a Flávia ficou assim, né, meio perturbada com aquela notícia, ficou feliz por um lado, mas depois virou para mim e falou assim: está vendo, Paulo? Deus queria fazer uma coisa muito bonita na tribo, então Ele mandou a gente embora para a gente não atrapalhar. Já viram? Quem está deprimido, né? Vê tudo negativo, é uma tristeza. E eu, já mais otimista, falei: imagina, Flávio, você acha que isso que está acontecendo lá não tem a ver também com as nossas orações? Quanto a gente orou pelo povo caritiana, você não acha que esse avivamento lá tem a ver, não é uma resposta também de Deus às nossas orações? E quanta gente a gente levou a orar pelo povo caritiano? Então, dentro do meu coração estava assim, muito agradecido a Deus. Eu só tinha uma preocupação, que era por não ter missionários lá, que aquilo fosse como, né, um fogo de palha, que daqui a pouco morresse e não desse em nada. Mas cada ano que passava, alguém mandava alguma notícia do povo caritiano, de que o avivamento continuava lá na aldeia. E aí, depois de mais ou menos 10 anos, eu fiquei sabendo de um casalzinho jovem da tribo, que tinha saído lá de Rondônia, tinha ido para o Mato Grosso, para estudar num seminário que prepara indígenas, para serem missionários e pastores, ali na Chapada dos Guimarães, chamado Centro de Treinamento AMI, que vem gente de várias tribos. E aí eu fiquei muito feliz que um casalzinho estaria indo para lá para receber o maior preparo. E aí, naquele ano, o pastor Rinaldo de Matos, que era o meu chefe, ele chegou para mim e falou: Paulo, eu fui convidado para ser preletor lá na Chapada dos Guimarães, lá naquele seminário indígena, mas eu não vou poder, porque eu já tenho um compromisso. Você gostaria de ir no meu lugar? Falei: pastor Rinaldo, quanto a isso eu não preciso nem orar, é claro que eu aceito. Por que eu falei isso? Porque eu senti que era Deus me dando uma grande oportunidade de rever alguém da tribo, depois de 10 anos, e aí lá fui eu, todo feliz, cheguei de madrugada, dormi poucas horas, e eu ia ser o primeiro a pregar, naquela conferência de formatura, e estavam ali aqueles índios todos, né, alegres com aquela celebração, mas eu não sabia nem onde era a capela. Quando eu saí da casa onde eu estava hospedado, eu só vi mato, no meio lá do mato, né, e aí eu perguntei para a missionária: mas onde fica a capela? Ela falou: ah, está vendo aquele casalzinho? Tinha um casalzinho correndo, estavam atrasados, falou: eles vão te levar na capela. E ela gritou o nome deles, falou assim: Fernando, Cecília. E aí, gente, meu coração disparou, porque eu sabia o nome deles, alguém tinha falado que era o tal de Fernando e Cecília. E aí eu falei: gente, tanta tribo estudando aqui, e justamente o casal caritiana é que vai me levar na capela. Aí fiquei emocionado, só que eles nem deram bola para mim, eles continuaram correndo, não queriam atrasar mais. E aí eu fiquei para trás, aí eu tive uma ideia, falei: já sei, vou gritar uma coisa aqui na língua deles. E aí eu gritei assim: Mora Monasat, que significa: qual é o seu nome? Gente, não é porque eu queria saber o nome deles não, é porque era uma das poucas coisas que eu lembrava na língua. E aí eles pararam na hora de correr e ficaram me esperando. E quando eu cheguei pertinho deles assim, ele olhou para mim e falou assim: como é que você sabe a nossa língua? Falei: aprendi com vocês. Falei: sim, mas como assim, aonde? Falei: lá na aldeia, lá perto de Porto Velho. E eles não lembravam de mim, de jeito nenhum. E aí nós entramos na capela, fiquei ali na primeira fileira, junto com eles, e eu vi que a Cecília não tirava os olhos de mim. Ela ficou olhando para mim assim, tentando ver se lembrava. E aí, de repente, ela bateu a mão dela na perna dela, com maior força, maior barulho, e falou assim: ah, Flávia, você é o marido da Flávia. Da Flávia ela lembrava, mas de mim... Pronto, aí foi aquela alegria. Aí ela bateu no meu ombro e falou assim: Paulo, olha lá para trás. Aí eu olhei para trás, o pessoal sentado ali, né, assistindo o culto, e ela: está vendo aquela menininha
era uma menininha linda, de 9 aninhos. Falou, está vendo aquela menina lá no fundo? Ela é a minha filha, e ela se chama Flávia, por causa da sua esposa. Nó, aí eu chorei demais, gente. Aí pediram para eu subir para pregar, e eu não conseguia, eu só chorava, só chorava. Foi uma emoção muito, muito grande. E aí quando acabou o culto, Fernanda e Cecília me convidaram para almoçar com eles no refeitório. Aí eu fui, maior alegria, parecíamos assim velhos amigos, né? E aí sentamos no refeitório, comemos aquela refeição, e aí falou assim, ô irmão Paulo, eu quero te contar o que aconteceu na nossa tribo. E sabe, gente, aquele homem que tinha tido aquela visão de Jesus, era o pai dessa menina, pai da Cecília. E ela foi me contar, gente, e aí ela foi mostrando, e aí eu entendi que nem tinha sido uma visão, na verdade foi um arrebatamento, uma das histórias mais lindas que eu já ouvi. E ela falou assim, o meu pai estava lá naquele hospital, com a mãe, à beira da morte, a mãe dela, da Cecília, né, esposa dele, e aí chegaram 2 homens de branco no hospital, e eles falaram com ele assim, nós viemos levar você para conversar com o chefe. Ele falou, não, mas eu não posso ir, minha esposa está morrendo aqui. Não, nós viemos aqui para levar você para conversar com o chefe. E aí disse que colocaram ele numa espécie de barra de cristal, ele no meio, e os 2 homens de branco do lado, e disse que aquilo subiu, né, igual um elástico assim, e foi subindo, 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 e chegou lá no céu, e aí andaram por vários caminhos, tem muitos detalhes a história, que não cabe aqui contar para vocês, por causa do tempo, mas uma história linda, mas o mais importante é que finalmente, ele chegou na casa do chefe, diz que era uma casa branca, muito bonita, muito brilhante, e uma porta se abriu automaticamente, e ele foi convidado para entrar. E na cultura caritiana, tem uma questão muito forte sobre a questão do nome. Eles têm o nome em português e o nome na língua caritiana, mas eles não falam o nome deles na língua, para ninguém, só falam o nome em português. E aí Deus perguntou para ele, qual é o seu nome? Que nome vocês acham que ele deu para Deus? Em português ou caritiana? Em caritiana nada, nem para Deus. Ele falou assim, meu nome é Luiz Francisco. E aí Deus falou assim com ele, por que você está me dando um nome que não é o seu nome? Você se chama Talgadna, e quando você era criança, você se chamava Pan-Abma. E ele mostrou para ele que ele o conhecia, que ele o amava, que ele não precisava ter medo dele. E aí nessa hora a Cecília estava almoçando comigo e o Fernando, aí ela pegou uma farinha grossa, botou na palma da mão e falou assim, e aí Deus falou com meu pai, você é como um cisquinho, você pertence a um povo muito pequeno, desprezado por quase todo mundo, e dentro desse povo, você é um dos homens mais desprezados, e eu tenho visto o seu sofrimento. Ele tinha perdido um irmão atropelado nas ruas de Porto Velho, que foi servir exército, e tinha perdido um irmão assassinado, e ele já tinha comprado uma espingarda para matar a pessoa que tinha matado o irmão dele. E Deus falou assim, você é como esse cisquinho, eu tenho visto o seu sofrimento, mas eu quero fazer de você um profeta no meio do seu povo. E aí, gente, ele mandou aquele homem fazer uma coisa muito esquisita. Quando ela foi contando aquilo, eu achei meio estranho. Falou assim, aí Deus mandou meu pai abrir a boca e engolir 8 bolinhas como se fosse de cristal. Aí eu falei, gente, que coisa mais doida, né? Mas aí eu lembrei na hora, quando ela foi contar, eu falei, gente, parece com Ezequiel. Quando Ezequiel foi chamado para ser um profeta, o que Deus mandou ele fazer? Vocês lembram? Abrir a boca e comer o rolo do livro. Ou seja, Deus estava dando para Ezequiel a palavra dele, e era o que ele estava fazendo com aquele índio da tribo caritiana.
Ele estava colocando a palavra dele de uma forma sobrenatural na boca daquele homem. E o Fernando e a Cecília já tinham passado 1 ano no seminário. E eles falaram assim: Paulo, é impressionante, tudo que nós temos aprendido esse ano aqui no seminário, meu pai já tinha nos ensinado. E gente, o pai não fala português, não tem a Bíblia traduzida em caritiano. Então como é que o pai conhecia tanto a palavra de Deus? É algo totalmente sobrenatural. E aí foi aquela alegria, aquele encontro, né? E aí eu fui embora, e aí ligaram, né, para mim, a Flávia, e aí eu falei assim: Cecília, vamos lá para você conversar com a Flávia. E aí quando a Cecília pegou o telefone, a Flávia lá em Brasília, ela falou assim: Flávia, minha amiga, quanto tempo, quanta saudade. E contou para ela que tinha dado o nome de Flávia para a filha dela. Aí a minha Flávia chorou do outro lado, né? E foi aquela cura na alma dela. Ela que tinha achado que aquele sofrimento dela não tinha sido, né, de valor nenhum, e agora tinha percebido que a gente tinha deixado um marco lá, que tinha até uma caritiana agora, que tinha o nome dela. Então foi algo muito, muito precioso. E aí os anos se passaram, eu voltei para Brasília, né? E depois viemos para Belo Horizonte. E aí, gente, 22 anos depois da gente ter estado em Rondônia, nós recebemos um outro convite do Ronaldo Lidório. Alguém aqui conhece o Ronaldo Lidório? É um grande missiólogo, antropólogo, tradutor da Bíblia, e ele estava nos convidando a fazer parte de um curso chamado Capacitar. Ele dá parte de antropologia, outros dão com ele a parte de plantação de igrejas, e ele estava me convidando para dar parte de linguística, e a Flávia para fazer a parte de aconselhamento com outros da equipe. E gente, imagine, esse curso acontece uma vez por ano só, são 5 dias de curso, e cada ano numa cidade do Brasil. Vocês imaginam onde ele estava convidando a gente para dar o Capacitar com ele? Porto Velho. E aí eu olhei para a Flávia, e aí falei: e aí, Flávia, vocês lembram o que ela tinha falado de Porto Velho? Para lá eu não volto nunca mais. Aí ela deu aquele sorrisinho dela, falou: Paulo, eu estou morrendo de medo, mas eu acho que a gente precisa ir, não é? Falou: Flávia, a gente tem que ir, não é? E aí, gente, aconteceu uma coisa tão bonita. Eu recebi um e-mail de um irmão da Portas Abertas que tinha pregado na nossa igreja. Falou: olha, eu recebi um e-mail de uma pessoa, não sei quem que é, está querendo seu telefone, mas eu não vou passar. A pessoa tinha me procurado, olhou no Google e por acaso deu lá na vida desse Marconi, que era um correspondente da missão Portas Abertas. E aí então ela mandou um e-mail para ele. E aí, gente, quando eu fui ver, sabe de quem que era o e-mail, procurando o meu telefone, 1 mês antes da gente ser convidado para ir para Porto Velho, sabe quem tinha assinado? Flávia Garcia Caritiana. E agora já estava com 21 anos de idade, a Flavinha. Pesquisou no Google lá, eles são modernos, gente, né? E achou lá aquela conexão. Aí na hora eu liguei para aquele telefone, e quem me atendeu foi a Cecília. Aí: ô Paulo, que saudade, que bom que você ligou. Aí eu falei: Cecília, nós estamos indo aí para Porto Velho para dar um curso, será que vocês conseguem ir lá na Jocum para a gente se encontrar? Eu falei: claro, a gente conhece lá, nós vamos. E aí eu estava dando aula para os alunos do Capacitar, 90 alunos ali sobre linguística, e contei essa história para eles rapidinho, e falei: gente, qualquer hora a família caritiana vai chegar. E aí de repente, no meio da minha aula, eles chegaram. Chegou lá o Fernando, a Cecília, a Flavinha, agora também tinha o Fabiano, a Fábia e a Fabiola. A família cresceu, né? Tudo com F, né? E aí foi aquela, eu falei: gente, são eles. Aí foi aquela festa, aí mandaram chamar a Flávia, que estava aconselhando alguém. Aí a Flávia chegou toda emocionada, e eu dando a minha aula lá, aí ela descobriu onde a Flavinha estava, mirou na direção dela e foi andando. A Flávia falou que ela ficou tão emocionada, que foi quase tão emocionante quanto o dia que ela caminhou naquele tapete vermelho para se casar comigo. Quase tão emocionante, né?
Não tão assim, mas quase, né? E ela mirou na Flavinha, andou, sentou do lado da Flavinha, olhou para ela e falou assim: como você se chama? Aí falou assim: Flávia. Aí ela falou: eu também. E aí se abraçaram, foi aquele encontro lindo, né? E aí, no intervalo, nós convidamos a família caritiana para ir onde a gente estava hospedado. E aí foi um dos dias mais felizes da minha vida, gente. Eu mal podia acreditar. Estava lá eu e a minha Flávia, com aquela família caritiana, agora totalmente convertida a Jesus. E eu falei assim: ô Cecília, canta uma daquelas músicas que vocês fizeram para Jesus. E eu achei que ela ia sair cantando assim, né? Ela olhou muito séria para mim e falou assim: irmão Paulo, então vamos orar primeiro, né? Toma distraído, de novo, né? Falei: claro, irmã, vamos orar, né? Aí ela orou lá em caritiana, e eu falei amém, pela fé, porque eu não entendi nada, né? Mas tudo bem. E aí depois eles começaram a cantar, sem instrumento nenhum, só as vozes, músicas lindas, gente, no estilo musical deles, né, na língua deles, e depois foram traduzindo para mim cada música. Todas elas, gente, falavam sobre Jesus, sobre o céu, sobre a salvação. Foi um momento memorável. E aí no último dia nosso em Porto Velho, nós resolvemos ir até a casa do índio, na cidade da Funai, onde vem índios de várias tribos diferentes, vêm para fazer compras, para tratar de saúde, para passear. E ali nós falamos: vamos lá na casa do índio, quem sabe a gente vai encontrar algum outro caritiana, né, daquela época, de 22 anos atrás. E quando nós chegamos, estava lá o casal que tinha nos hospedado na casa deles. Era o Antônio Paulo e a Graça caritiana. E, gente, eles estavam tão velhinhos que a gente quase não reconheceu eles. E, gente, eu e a Flávia também estávamos tão velhinhos que quase eles não reconheceram a gente, né? Mas a gente viu que eram eles, viram que era a gente. Aí foi aquela alegria, começamos a relembrar os bons momentos que a gente passou. E aí o filho deles, que na época era uma criança pequenininha, ele olhou para mim e falou assim: eu lembro de você. Aí eu falei: como você lembra de mim? 22 anos atrás, você era uma criança. Falei: não, eu lembro de você por causa do seu cabelo. Olha que charme, né? Meu cabelo, marcou, né? Aí falou: e essa aí é a sua segunda esposa? Aí falou: não, é a minha única esposa. Mas a sua esposa não tinha morrido? Então a notícia que eles tinham é que ela tinha ficado tão mal que ela tinha morrido. Eu falei: não, ó, ela está bem viva, né? Beleza. Aí foi aquela coisa, aí aquelas adolescentes da época agora já eram mães de família, vários filhos, né? Foi uma coisa linda. E antigamente, né, a gente ia tirar uma foto, tinha um missionário e os índios caritianos. Falei: a gente pode tirar uma foto de vocês? Aí eles falaram assim: pode. Aí quando você levantava a máquina, só ficava o missionário, os índios, ó, fugiam. Eles tinham pavor de fotografia, achavam que a gente estava captando a alma deles ali, né? E aí a gente pediu agora, 22 anos depois, eles crentes, e falei assim: podemos tirar uma foto de vocês? Aí eles: podem. E aí quando a gente foi tirar, sumiu aquela que nos tinha hospedado, a Graça. Aí a Flávia falou: ô Paulo, que pena. Agora eles conhecem Jesus, mas ainda tem essa crendice, esse medo. E aí perguntou para o filho dela: sua mãe não vai querer sair na foto? Aí falou assim: vai sim, ela foi só pentear o cabelo. Aí ela voltou, né, e tiramos aquelas fotos e tudo, e aí nós fizemos uma rodinha. Falei: gente, vamos fazer uma oração aqui. E aí nós começamos a orar de mãos dadas. Eu comecei a orar, aí eles começaram a orar tudo ao mesmo tempo, ainda em línguas, né, quer dizer, em caritiana. É um pessoal bem pentecostal, lindo demais. Foi uma emoção. E aí eu pensando: gente, 22 anos antes, esse povo estava aqui, alguns deles bêbados, violentos, invocando espíritos malignos, vivendo em trevas, em imoralidade. E agora eles conhecem Jesus, são discípulos de Jesus, são meus irmãos em Cristo, né? Uma paz tão grande, uma alegria tão grande. E, gente, para fechar esse testemunho, uma última notícia, bem fresquinha. Eles se formaram lá no seminário e depois não conseguiram nunca sustento
de alguém que os ajudasse. Eles eram obreiros agora lá na aldeia e queriam ir para outras tribos para falar de Jesus e voltar para a terra deles, e não tinham dinheiro. Eles viviam às vezes, gente, com R$ 200 por mês, mas eles vendiam artesanato e tal, e aí eles tinham pedido para ver se eu conseguia, da Batista Central, ajudá-los, né, com um salário mínimo, e eu nunca sentia que era o momento. Eu falei assim, não, se eu levar esse pedido agora no conselho, vai ser não. Então eu fui adiando, finalmente eu criei coragem e conversei com o pastor Paulo Mazzoni. Ele falou, Paulo, é tão pouco, né? Vai fazer diferença nenhuma para nós e vai abençoar tanto a vida deles, vamos levar para o conselho pastoral. E aí foi outro drama, cada reunião do conselho falava, é agora, não, agora não vai dar não. E aí não dava tempo, às vezes não tinha clima, passaram-se 3 meses, e eu não sentia que era a hora, mas um dia eu senti que era o momento, e aí eles aprovaram, gente. Hoje então, o Fernando e a Cecília fazem parte do quadro de missionários da Batista Central de Belo Horizonte. Eles são um daqueles 50 que eu falei, né? Mas quando eu fui contar a notícia para eles, eu liguei para eles e falei, Fernando e tal, tudo bem? E aí ele começou a falar de um monte de problema, e não parava de falar, e eu preciso dar essa notícia boa. Aí uma hora que ele parou para respirar, eu falei, Fernando, eu tenho uma boa notícia para te dar. Quando eu contei a notícia, gente, que a igreja tinha adotado eles com um salário mínimo, que é o que eles estavam mais querendo, ficou um silêncio tão grande no telefone, que eu achei que tinha caído a ligação, mas é que ele estava numa emoção tão grande. E aí ele falou, Paulo, muito obrigado, a Cecília está aqui do meu lado, você quer falar com ela? Eu falei, quero. E ela também começou a falar de um monte de problema, e eu, Cecília, eu tenho uma boa notícia para te dar. E quando eu contei a notícia, ela ficou numa alegria tão grande, gente. E ela falou assim, irmão Paulo, todas as coisas que eu tenho colocado em oração diante de Deus esse ano, Deus está respondendo. Então, essa história, gente, para mim é uma história que fala muito do amor de Deus. Sabe, o amor de Deus por um povo tão pequenininho, que às vezes nem a igreja está disposta a mandar um missionário, prefere mandar para atingir multidões muito maiores, mas Deus foi atrás daquele povo, providenciou um encontro com alguém daquela tribo de uma forma sobrenatural, porque Deus amou de tal maneira o povo caritiana, que Ele deu Jesus, para que eles não perecessem e tivessem também a vida eterna. O amor de Deus é tremendo, não tem ninguém que não seja alvo do amor de Deus. E outro aspecto do amor é o amor de Deus por mim e pela Flávia, porque Ele podia ter feito tudo isso e a gente até hoje não está sabendo de nada, mas Deus fez questão de que a gente soubesse e de que a gente tivesse esses encontros tão bonitos com eles. E o terceiro aspecto desse amor é o amor de Deus no nosso coração por um povo. Isso é totalmente sobrenatural, porque o convívio que nós tivemos com eles foi muito pequeno, não era possível ter tanto amor assim, mas é um amor tão bonito que a gente sente por eles e que eles sentem por nós. É o amor de Deus que flui através das nossas vidas, né, em relação uns aos outros. Então eu queria deixar essa palavra com os irmãos, esse testemunho, e dizer, numa conferência missionária, que há ainda milhares de povos não alcançados, milhares de povos hoje, que estão exatamente como o povo caritiano, né, há 20 e poucos anos atrás, e estão aguardando alguém que diga sim para o chamado de Deus, alguém que abandone talvez sua zona de conforto, seus próprios planos, os seus sonhos, e diga, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e se prepare, e vá, e tenha uma linda história para contar, da conversão de um povo. Quem sabe Deus quer levantar pessoas aqui, no meio de vocês, não só usar a igreja para apoiar o sustento de outros missionários, de outros lugares, mas quem sabe, membros da igreja, e não só jovens, mas às vezes adultos, às vezes até pastores, que
que já têm toda a habilidade, que vão se dispor e falar: eu quero ir para um povo desse, para um povo que nunca ouviu falar de Jesus e que, se perecerem, estão perdidos eternamente. Quem sabe, não é? Deus não quer levantar pessoas aqui na Assembleia de Deus de Angra dos Reis. E sobraram apenas 3 minutos para falar sobre etnocentrismo, mas eu vou falar rapidamente. Etnocentrismo é uma palavra que você tem que riscar do seu dicionário. Sabe o que significa etnocentrismo? Significa você achar que a sua etnia, né, a sua cultura é a melhor de todas, que a sua cultura é a cultura certa, e que, ao levar o evangelho para outros povos, você acha que o que você tem que fazer é mudar a cultura deles. Você chega achando que tudo que eles fazem é pecado, tudo que eles fazem é do demônio, e que o seu alvo agora é sentar com eles e falar: olha, gente, vocês estão fazendo tudo errado, senta aqui que eu vou explicar como é que é esse negócio. Isso é etnocentrismo, é você julgar uma outra cultura conforme os padrões da sua própria cultura. É como alguém que vai para uma tribo indígena e vê lá o pessoal deitado em rede, os homens saem para pescar, as mulheres cozinhando ali, e depois volta e fala: nossa, aqueles índios são uns preguiçosos mesmo, não fazem nada o dia inteiro, fica ali caçando, pescando, né? Não tem aquele senso de produtividade. Isso é etnocentrismo. Nós estamos julgando um outro povo e os seus costumes conforme os padrões da nossa cultura. Então nós não podemos fazer isso. Nós temos que entender que cada povo tem uma cultura diferente e que não é pior do que a nossa, é apenas diferente. E nós temos que aprender muitas coisas com outros povos, porque foi Deus que fez todas as pessoas. Então nós temos que ver que há coisas lindas, até nas culturas que nem tem Jesus ainda, mas há coisas bonitas que apontam para a glória de Deus também. E nós não temos que chegar e acabar com tudo que é deles, dizendo nada disso presta, e a gente impor o nosso jeito de ser. Sabe por quê? Qual seria a consequência disso? Ao você impor a sua cultura, você mistura a sua cultura com o evangelho, e às vezes um povo não aceita a sua mensagem, e na verdade ele não está rejeitando o evangelho, ele está rejeitando aquela bagagem cultural que você está impondo sobre ele. Então isso é algo que a gente tem que aprender a discernir o que é realmente a essência do evangelho e o que é cultura. E eu quero terminar aqui lendo um trecho que eu li na aula do Perspectivas, que vai esclarecer muito bem o que é essa questão do etnocentrismo e o resultado terrível que isso pode causar no campo missionário. Esse trecho que eu vou ler é baseado no livro, dos meus livros preferidos, que chama Por Esta Cruz Te Matarei. Alguém já leu esse livro aqui? Por Esta Cruz Te Matarei. Muito bom, né? É do Bruce Olson, trabalho dele com os mochilones, uns índios ali na Colômbia e na Venezuela. O Bruce Olson tinha 19 anos quando saiu dos Estados Unidos para trabalhar com esses índios mochilones. Era uma tribo isolada, bem violenta, que não conhecia Jesus. Mas antes de chegar nos mochilones, ele teve um contato com uma tribo que já tinha missionários, já tinha igreja, e aí ele convidou uns índios que não eram crentes ainda para ir no culto com ele. E olha só o que os índios não crentes falaram com o Bruce, o missionário. Ora, aqueles índios crentes, eles rejeitaram tudo a nosso respeito. Eles não cantam mais as nossas canções, cantam aqueles cânticos estranhos, lamentosos, fora do tom e que não fazem sentido algum. Que canções vocês acham que eram essas, que os índios crentes estavam cantando? Vocês imaginam? Eram os nossos hinos, que os missionários acharam que eles tinham que simplesmente traduzir,
que os índios não podiam usar os instrumentos musicais deles, não podiam usar os ritmos deles, porque era tudo do demônio, tudo pecaminoso. Foi o que aconteceu no Brasil, quando os missionários vieram na melhor das intenções, viu gente? Eles acharam que nós não podíamos usar um violão, não podíamos usar um cavaquinho, um pandeiro, nada de samba para adorar a Deus, nada de chorinho, tudo isso era do diabo, e nós brasileiros fomos proibidos de adorar a Deus na riqueza cultural que a gente tinha. Só depois de muitos anos que alguns grupos evangélicos começaram a resgatar os elementos culturais para a gente adorar a Deus com a nossa cultura. Então, quando a gente é etnocêntrico, a gente empobrece a manifestação do Evangelho. A gente acha que todo mundo vai ser igual, não vai ser, porque foi Deus que fez essa diversidade de culturas, e o missionário então precisa aprender a valorizar as culturas, a se contextualizar. Se não acontece isso, aqueles índios que não eram crentes não queriam nem saber de ir na igreja, não queriam nem saber do Evangelho, porque se Evangelho era isso, era cantar aquelas músicas esquisitas, que não tinha nada a ver com eles, não fazia sentido. E aí ele continua, aquele índio não crente, depois de falar da música, ele fala assim: aquela construção, a qual eles chamam de igreja, por acaso você viu a igreja deles? Ela é quadrada. Como é que Deus pode estar numa igreja quadrada? Olha que interessante, né? E aí ele fala assim: a redonda é que é a perfeição. Ele apontou para a parede da palhoça na qual estavam sentados. Ela não tem fim, como Deus. Então, gente, até a questão da arquitetura do templo tem que ser levada em conta quando você vai plantar uma igreja em outro contexto cultural. E quer dizer que nós estamos errados de ter uma igreja quadrada? Claro que não. Na nossa cultura não tem nenhum problema, mas na cultura dele não fazia sentido. Mas aí ele diz: mas os cristãos, o Deus deles tem pontas por todos os lados que nos espetam. E aí vem mais, ele fala: e a maneira como aqueles cristãos se vestem, roupas tão gozadas. Quer dizer, eles foram obrigados a usar as roupas que os missionários usavam. Será que realmente é isso? E aí o Bruce Olson começou a refletir naquela experiência. Ele fala assim: lembrei-me daqueles índios cristãos que eu vira no acampamento missionário. Eles foram ensinados a usar roupas com botões, a usar sapatos e a cantar hinos de outra civilização. Será que foi isso que Jesus ensinou? Perguntei a mim mesmo. É isso que o cristianismo significa? Que é que as boas novas de Jesus Cristo têm a ver com a cultura norte-americana? No tempo da Bíblia, nem havia cultura norte-americana. Porventura, os missionários não estariam cometendo um erro na maneira como estavam pregando? E aí, depois que ele chegou nos Motilones, demorou anos para o primeiro índio se converter, chamado Bobarichora. E aí, ao se converter, o Bruce achou que ele ia sair falando de Jesus para todos os amigos. E ele ficou quieto, não fez isso. E o Bruce ficou muito triste. Mas sabe o que estava acontecendo? O Bob estava esperando uma ocasião estratégica dentro da cultura para falar de Jesus. E era um festival chamado Festival das Flechas, quando os índios vinham de várias aldeias diferentes e eles se reuniram numa grande maloca, se penduravam em redes bem no alto. E sabe como é que eles contavam a respeito das novidades? Através de músicas. Cada um começava a cantar e eles ficavam ali cantando as novidades. Então eu vou contar essa experiência para fechar. Alguns anos mais tarde, já entre os Motilones, Bruce enfrentou uma terrível luta interior por ocasião do Festival das Flechas, quando Bob, o primeiro convertido da tribo, começou a compartilhar a sua experiência de conversão com os demais índios, através de uma canção. A canção de Bob era sobre a maneira como os Motilones haviam sido enganados e haviam perdido o caminho de Deus. Ele falara como antigamente conheceram a Deus, mas haviam sido gananciosos
e seguido um falso profeta. Então ele começou a cantar a respeito de Jesus. Assim que começou a cantar, os outros homens que também estavam cantando pararam os seus cânticos. Todos ficaram silenciosos, a fim de poderem ouvir. Jesus Cristo foi encarnado como homem, Bob cantou. Ele andou pelas nossas picadas. Ele é Deus, contudo, mesmo assim, podemos conhecê-lo. A casa estava num silêncio mortal, com exceção do cântico lamentoso de Bob e a repetição de Adik Bakbaira. As pessoas estavam aguçando os ouvidos para poderem ouvir. Dentro de mim, no entanto, havia uma luta espiritual. Eu estava odiando aquela canção. Ela parecia tão pagã. A música cantada num tom menor soava como a música dos feiticeiros. Parecia que ela estava rebaixando o evangelho. No entanto, quando olhei para as pessoas ao meu redor e para cima, para o chefe que se balançava em sua rede, pude ver que eles ouviam como se suas vidas dependessem daquilo. Bob estava dando a eles a verdade espiritual através da canção. No entanto, eu ainda queria fazer a minha moda, até que ouvi Bob cantar como Jesus lhe dera uma nova fala. Você não pode ver a realidade do que ele está dando ao seu povo? Parecia que Deus me perguntava. Mas, Senhor, repliquei, por que eu sinto tanta repulsa pelo modo como eles se expressam? Então percebi que era por ser eu um pecador. Eu podia amar a maneira de viver dos motilones, mas quando se relacionava com os assuntos espirituais, eu julgava ter a única maneira correta. Porém, ela não era a maneira de Deus. Deus estava me dizendo, eu também amo o modo como os motilones vivem. Fui eu que o fiz, e eu vou contar a eles a respeito do meu filho, a minha moda. Toma distraído, né? Eu me descontraí e finalmente pude sentir uma verdadeira alegria no cântico de Bob. Ele continuou durante mais 8, 10 horas. 10 horas, gente, cantando. A atenção do grupo não diminuíra. A casa ficara às escuras, os fogos foram acesos. Finalmente, após 14 horas, eles pararam de cantar e fatigados desceram de sua rede. Adik Bakbaira olhou para Bob. Você comunicou uma notícia completamente nova, ele disse. Eu também quero estar suspenso em Jesus. Quero esparramar o seu sangue sobre o meu engano. Naquela noite, deu-se uma revolução espiritual com aquele povo. Ninguém recusou a novidade a respeito de Jesus. Todos eles queriam que ele os levasse além do horizonte. Houve uma alegria intensa, tremenda. Às vezes havia silêncio e as pessoas conversavam entre si em pequenos grupos. Outras vezes a alegria rompia espontaneamente através de cânticos. E isso prosseguiu até tarde da noite. Deus havia falado. Ele havia falado na língua dos motilones e através da cultura deles. E ele nem sequer tivera que me usar. Amém? Amém. Deus abençoe muito vocês, que essa conferência seja maravilhosa e que surjam aqui muitos missionários e uma igreja com coração missionário, como é o coração de Deus. Amém? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês.